O telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, é, em muitos sentidos, um aprimoramento do antigo telescópio Hubble. Uma das diferenças mais notáveis está nas dimensões e nas propriedades ópticas dos espelhos principais destes dois telescópios. Por exemplo, enquanto o espelho principal do Hubble tem uma distância focal de aproximadamente 58 metros, a distância focal do espelho principal do James Webb é de aproximadamente o dobro, 131 metros. Tratando de maneira aproximada o funcionamento destes telescópios, consideraremos aqui a reflexão por somente um espelho esférico. Suponha um sistema binário de estrelas separadas por uma distância h e localizado a uma distância d do espelho do telescópio que as observa, conforme mostra a figura. A distância entre o foco do espelho e o vértice do espelho é chamado de distância focal, e a distância focal chama de DF. Vamos lá, letra A. Os raios luminosos, raio 1 e raio 2, partindo da estrela A, atingem o espelho. O raio 1, olha só, então aqui eu tenho raio 1 e raio 2. O raio 1 é paralelo ao eixo do espelho, enquanto que o raio 2 passa pelo ponto F, ou seja, passa pelo foco. Na figura da folha de respostas, trace os raios refletidos pelo espelho. Então vamos lá. Nós temos aqui o desenho já, né? A prova trouxe esse desenho e eu preciso apenas desenhar a reflexão desses raios aqui. Então, para resolver isso aqui, nós temos que nos lembrar dos raios notáveis, tá? Um dos raios notáveis que nós estudamos lá na ótica, qual é? Ó, eu tenho esse raio aqui que é paralelo ao eixo principal. Se ele é paralelo ao eixo principal, ele reflete passando por onde? Ele vai refletir passando pelo foco, ó. Então, nós temos que esse cara aqui é o foco, então ele vai refletir passando por aqui. Beleza? Pronto. Então, esse cara já foi. Outro raio notável é o raio que incide no espelho passando pelo foco, que é justamente o raio 2, olha só. Então, o raio 2 incide no espelho passando pelo foco, e como ele é um raio notável, nós devemos saber que ele reflete paralelo ao eixo principal. Então, ele vai refletir aqui, ó, paralelo ao eixo principal. Beleza? Então, letra A já está resolvida, é apenas isso aí. Vamos ver aqui a letra B. Considere que o sistema está sendo observado pelo telescópio Hubble, para o qual a distância focal é d. Então, a gente fala que df é d. Calcule a razão. A é igual a hi sobre h. Agora, vamos lá. Hi sobre h. Onde hi é a distância entre as imagens das estrelas. Ó, é a distância entre as imagens das estrelas formadas pelo espelho. Essa razão é também chamada de aumento do espelho, embora esta razão possa ser menor do que 1. Expresse sua resposta em termos de Dzão e Dzinho. Então, qual é a ideia aqui? Vamos tentar pensar no seguinte. Quando a gente está estudando ótica, a gente tem ali alguns pontos notáveis no espelho, certo? Quais são esses pontos notáveis? A gente tem o vértice, a gente tem o foco e a gente tem o centro, né? Que é o centro de curvatura do espelho. Então, qual é a ideia? Como as estrelas estão muito distantes, a gente pode considerar isso aqui como sendo um objeto sozinho. Ó, isso aqui é um objeto sozinho. Sei lá, um quadrado, vamos colocar um retângulo aqui, né? Um retângulo. Isso aqui é uma imagem. Aonde a imagem vai ser formada aqui? Eu vou ter uma imagem onde a estrela B vai estar bem aqui, certo? Mais ou menos aqui. E a estrela A vai estar aqui, ó. Eu tenho que me lembrar que quando o objeto está antes do centro de curvatura do espelho, a imagem ela vai ser o quê? Quais são as características? A imagem ela é real, ela é menor e ela é invertida.
Então é como se o objeto aqui, ó, fazer a setinha só para a gente enxergar melhor, estivesse sendo refletido aqui, ó, de cabeça para baixo. Por isso que ele está invertido e ele é menor, certo? Beleza. Olha só, a questão chama de H a distância entre as estrelas, que lá na ótica a gente chama de altura do objeto. E aqui ele chama de HI. Aqui ele chama de HI a distância entre as imagens, olha só, das estrelas, tá? Então tá aqui, ó, a distância entre a estrela A, a imagem da estrela A e a imagem da estrela B a gente chama de HI. Certo. Então, para resolver a letra B aqui, eu tenho que me lembrar de algumas coisinhas lá da ótica geométrica. Primeiro, relação para o aumento da imagem. Então, a relação para o aumento da imagem pode ser dado pelo tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Lembrando que o tamanho da imagem ele pode ser positivo ou negativo. E aí vai depender se a imagem ela é direita ou ela é invertida. Se ela for direita, o i é positivo, se ela for invertida, o i é negativo. Então o aumento ele pode ser negativo, tá? Uma outra relação que a gente tem também para o aumento é que o aumento pode ser dado por menos P' sobre P, onde P' é a posição da imagem e P é a posição do objeto. Beleza? Então, vamos lá. Essa é a relação que nós temos para aumento. E a gente tem também a equação de Gauss, que a gente não pode esquecer, né? Onde nós relacionamos o foco com as posições da imagem e do objeto. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí eu vou usar justamente essas duas relações aqui para encontrar o que a questão me pede, tá? Que é uma relação para o aumento em função de Dzinho e Dzão, ok? E aí, olha só, eu tenho que fazer aqui o seguinte, o que eu vou fazer? Repare que a questão, ela fala o seguinte, que a distância entre o espelho, que seria essa distância entre o espelho e o objeto, vale Dzão. Esse Dzão vai ser justamente o nosso P, certo? Então, no lugar de P, eu posso colocar Dzão. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O nosso Dzão é o P. E também a distância focal, que ele chama de D, vai ser o nosso F aqui, ó. Nossa distância focal. Beleza. Pronto. Então, com base nisso, eu já consigo resolver. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu não vou usar esses caras aqui, ó. Isso aqui eu posso descartar, certo? É uma relação, mas para resolver esse problema eu não preciso. Então, eu vou igualar A com essa relação, certo? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Pense comigo aí. A é igual a menos P' sobre P. Eu vou passar o P multiplicando e multiplicar por menos dos dois lados, né? Então, nós vamos ter, olha só, P vezes A, P vezes A, isso é igual a menos P'. Multiplica por menos 1 dos dois lados, para o sinal sair daqui, e aí nós temos que o P' é igual a menos P vezes o aumento. Só que o nosso P, ele é quem? Ele é D. Eu vou colocar tudo em função do que a questão pede, né? Então, o nosso P', eu posso escrever P' como sendo menos D vezes A. Certo? Pronto. Então, agora eu vou usar isso aqui na equação de Gauss e resolver aí o que a questão pede. Beleza? Então, vamos lá. Fazer aqui embaixo. Então, a gente tem que 1 sobre F. Então, vai ficar 1 sobre quem? 1 sobre Dzinho. É igual a 1 sobre P. P vai ser Dzão. Mais 1 sobre P', onde P' é menos D vezes A. Olha só, como isso aqui é negativo, para não ficar tão poluído, então, vou tirar o sinal de menos aqui e vou jogar ele aqui em cima, certo?
Pronto, agora eu vou desenvolver essa relação para conseguir chegar na resposta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso aqui e vou jogar para o outro lado da igualdade, certo? Isso aqui eu vou jogar para o outro lado, tá? Negativo, passa para o outro lado, positivo. E esse cara vai vir para cá, para o outro lado, negativo. Então, nós vamos ter 1 sobre dA vai ser igual a 1 sobre dzão menos 1 sobre dzinho. E aqui eu posso fazer a multiplicação cruzada, né? Então, o dzinho multiplica com 1. Olha só. Então, vai ficar dzinho vezes 1 vai ser o próprio dzinho. Dzão multiplica com esse 1. Então, vai ficar menos, ao sinal, não posso esquecer do sinal. Dzão. E aí, eu faço a multiplicação entre eles aqui no denominador, né? Então, vai ficar dzinho vezes dzão. Beleza? E aí, olha só. Isso aqui é igual a isso aqui. Vou reescrever só para a gente enxergar melhor. 1 sobre dA é igual a dzinho menos dzão dividido por dzinho vezes dzão. Vou pegar esse dzão e vou passar ele multiplicando para o outro lado da igualdade. Então, nós vamos ter 1 sobre A é igual a dzão vezes d menos dzão. Isso tudo dividido por dzinho, dzão. Opa, mas peraí, esse cara sai, ó. Dzão corta com dzão aqui, não é isso? Então, nós temos que 1 sobre A é igual a dzinho menos dzão sobre dzinho. E aí, nós chegamos numa resposta bem interessante. Ó. Aqui eu já consigo terminar a letra B. Eu quero uma relação para o aumento em função de dzinho e dzão. O que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Então, aqui eu vou inverter denominador com numerador. Então, eu tenho 1 sobre A, vou escrever A sobre 1, que vai ser o próprio A. Aqui eu tenho dzinho menos dzão sobre dzinho. Vou inverter, então vai ficar dzinho sobre dzinho menos dzão. E aí eu chego nessa resposta aqui, que é uma resposta bem interessante. Lá no estudo da ótica geométrica, quando eu relaciono a equação por aumento e a equação de Gauss, eu chego num resultado que me diz o seguinte, ele fala que o aumento é igual ao foco dividido pelo foco menos P. Olha só. Então, o aumento vai ser o quê? A distância focal dividido pela distância focal menos a posição do objeto. Mas nessa questão, o dzinho, ele é quem? Não é a distância focal? E o dzão não é a distância do espelho até o objeto? É. Então, se eu soubesse de cara já essa fórmula aqui, bastaria só aplicar essa fórmula que eu já chegaria de cara no resultado. Óbvio, eu precisaria memorizar, né? Então, isso é algo que contaria muito no fator tempo. Eu economizaria muito tempo, porque olha só a conta como é que ela ficou, né? Então, eu iria economizar um tempo legal. Beleza? Eu vou deixar ela aqui e vamos lá para a letra C. Na letra C, ele fala o seguinte: considere agora que o sistema esteja sendo observado pelo telescópio James Webb, para o qual, olha só, para o qual dF é igual a 2 vezes D. Então, dF é o dobro aqui agora. Calcule a razão entre os aumentos dos dois espelhos. Expresse sua resposta em termos de dzão e dzinho. Então, vamos lá. Olha só. Letra C. Aqui na letra C, eu quero a razão entre os aumentos. Esse primeiro aumento, eu vou chamar ele de A1. A1 é igual a dzinho dividido por dzinho menos dzão. E o próximo aumento, eu vou chamar ele de A2. Só que eu não preciso fazer uma nova conta para encontrar esse novo aumento. Olha só, basta eu lembrar que essa relação, ela é uma relação geral, digamos assim, tá? Ela é uma relação geral. Então, aqui vai ser sempre a distância focal
aqui sempre a distância focal e aqui sempre a distância do objeto até o espelho. Então, repare, na letra C, a distância do objeto até o espelho não mudou, continua igual. O que mudou aqui agora foi a distância focal, beleza? Então, vamos lá. Quem mudou foi o Dzinho, que passou a ser o dobro. Então, no lugar de Dzinho, eu vou colocar 2 vezes Dzinho. Então, vai ficar 2 vezes Dzinho sobre 2 Dzinho menos Dzão. E agora eu vou calcular a razão entre eles, certo? Então vamos lá. Vou calcular A2 sobre A1. E aí, olha só, eu tenho duas frações. Então vou pegar a fração, a fração de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, ao invés de escrever tudo isso dividido por tudo isso, eu vou pegar isso aqui e multiplicar pelo inverso disso, beleza? Então vai ficar 2D sobre 2D menos Dzão, vezes, agora eu inverto aqui, né? D menos Dzão sobre D. Beleza, olha só, esse cara corta com esse, e aí nós temos aqui finalmente a razão, né? A2 sobre A1, em cima que vai ficar 2, que multiplica Dzinho menos Dzão, isso sobre 2Dzinho menos Dzão, certo? Então, na letra C, na letra C, essa é a resposta correta. Certo? Então, por hoje é isso. Valeu!